Salários dos jogadores em atraso, salários do administrativo em atraso, ajuda de custo da base em atraso e agora quando a gente pensa que a gente já viu de tudo, até a luz da Toca da Raposa 1 foi cortada por falta de pagamento. É o que noticiou a Itatiaia na manhã dessa segunda-feira. A CEMIG foi lá na Toca da Raposa e cortou parcialmente a energia do centro de treinamento do Cruzeiro. E aí, cara, é um absurdo o ponto que nós chegamos, né? Nós torcedores já estamos ligados no tipo de buraco que a gente se encontra, no quão fundo é esse buraco, só que ainda assim essa diretoria do Cruzeiro consegue nos surpreender com tais atos irresponsáveis, negligentes, com tamanha incompetência e incapacidade de gerir uma instituição do tamanho do Cruzeiro. E aí, cara, a cada dia, a cada semana e a cada mês que se passa fica mais claro, evidente, transparente e cristalino que quem está lá no comando tem que meter o pé para o Cruzeiro dar aquele restart e quem sabe retomar os trilhos, né, do sucesso que a gente tinha até poucos anos atrás. Ou pelo menos os trilhos de um mínimo e bom comando, uma mínima e boa administração, permitindo o Cruzeiro sobrevivência, cara, porque do jeito que a gente está hoje, a gente não sabe até quando o Cruzeiro vai durar. E aí a notícia que surge em paralelo a tudo isso é que os empresários fortes, que são cruzeirenses e que têm, de certa forma, condições e alguma ligação com o clube, estão se movimentando para ajudar o Cruzeiro. Agora eu pergunto para vocês, quantas vezes essa movimentação já não foi feita, né, internamente? Quantas vezes essas reuniões ou essas tomadas de iniciativa já não foram feitas por eles e nada aconteceu, né? Então eu não vou criar falsa expectativa de que Pedrinho, que Aquiles, que Regis e que fulano e que Beltrano vão resolver o problema do Cruzeiro, porque só nesses últimos meses aí já foram uma meia dúzia de movimentações como essa que foi veiculada hoje. Tô torcendo para que dê certo, porque é a galera que tem poder aquisitivo para ajudar o Cruzeiro, e é eles que realmente podem, com seus poderes aquisitivos, fazerem algo que nós, torcedores comuns, não podemos. Então, que seja verdade, que seja real, que quem esteja noticiando isso aí não esteja na Disney e que sim, tomara que essa galera aí que tem grana no bolso realmente esteja se movimentando para ajudar o Cruzeiro de alguma forma. Quem noticiou isso foi o Léo Portela. Eu sinceramente não sei até onde acreditar, estou apenas trazendo para vocês o que uma pessoa que, por mais que alguns acreditem ou não, tem alguma relação com o Cruzeiro, não diretamente, não mais trabalha lá, mas tem os contatos, conhece fulano, conhece ciclano. Então o Léo Portela disse hoje que os nomes fortes, os empresários fortes que gostam do Cruzeiro estão se movimentando nos bastidores e que eles perceberam que se nada for feito, apesar de toda a incompetência de Sérgio do Conselho, talvez não haja Cruzeiro daqui a 6 meses. Então, a notícia que chega é que esses empresários estariam se movimentando para, de alguma forma, dar um suporte financeiro ao Cruzeiro nesse momento tão difícil, né, pessoal? E aí, a gente fica sem saber o que está acontecendo de fato e, sei lá, cara, é muito triste, é uma sensação de impotência a que eu sinto nesse momento em não poder fazer nada de muito significante em prol do Cruzeiro. Mas enfim, é isso. A semana já começou com a luz sendo cortada na Toca da Raposa 1 e com essa possível movimentação dos empresários nos bastidores do Cruzeiro, beleza? Terça-feira, amanhã, temos jogo contra o Curitiba e o Moza disse que, né, o time vai estar mais descansado, que provavelmente o rendimento dentro de campo, a performance será melhor por causa disso, do time estar mais tranquilo e mais leve. Inclusive ele disse que sim, caso o Marcelo Moreno e o Wellington nem estejam bem fisicamente, eles vão a jogo. E isso me anima muito, tá? Porque o Cruzeiro tem tido aí muita dificuldade, né, em ter um repertório ofensivo, em criar jogadas de ataque, chegar no gol adversário, balançar as redes. Isso ultimamente tem acontecido apenas por bolas aéreas, o que também é um mérito do Cruzeiro, mas ainda assim é muito pouco você restringir o seu poder ofensivo apenas em bolas aéreas oriundas, né, de faltas ali da entrada da área, escanteios. Jogada essa que ficou muito evidente que o Cruzeiro gosta. No último jogo aí, o Cruzeiro, por umas 3 ou 4 vezes durante a partida, preferiu tentar o escanteio, né, deixar a bola sair pela linha de fundo, buscar um resbalão na perna do adversário para conseguir o escanteio, do que propriamente
pegar a bola, tentar um drible, tentar cruzar direto para a área. Então essa tem sido uma das principais armas do Cruzeiro, para não dizer a única, né? Eu acho que eu vou além e digo que essa é a única arma ofensiva hoje do Cruzeiro, e é por isso que eu fico muito entusiasmado quando eu ouço a notícia que Marcelo Moreno e Wellington nem podem iniciar a partida contra o Curitiba. Acho que são dois reforços, ambos são incógnitas, né? Essa é que é a grande verdade. Ambos são pontos de interrogação. Entretanto, o Wellington nem com uma perna, eu acho que nesse momento pode entregar muito mais do que o Felipe Augusto, do que o Ayrton. Então, assim, eu acho que a entrada dele vai ser um ganho técnico para o Cruzeiro muito importante, assim como a entrada do Marcelo Moreno, que pode não ser nenhuma Brastemp mais, pode não ser aquele centroavante que desequilibra e decide jogos, mas pela Bolívia ele fez seus gols, e o Cruzeiro, nesse atual estilo que ele joga, são muitas bolas alçadas na área, a todo instante cruzamento, seja com a bola rolando, seja de escanteio ou de falta. Então a gente ganha muito com a presença do Marcelo Moreno ali, que sim, apesar de não ter desempenhado um bom papel nos últimos meses, quando jogou pelo Cruzeiro, agora eu acho que ele tem uma chance maior. Então, até porque o Sobs também tem sido menos um em campo para o Cruzeiro, né? E eu, infelizmente, gosto muito da identificação que o Sobs tem com o Cruzeiro, com a torcida, da raça e da vibração dele. Só que o que vai tirar o Cruzeiro dessa situação é futebol, cara. Óbvio que a resolução de todos os problemas extracampo, pagamento de salário, um ambiente mais tranquilo, menos conturbado, saída de sede, saída de conselho. A gente sabe que tudo isso tem que acontecer. Mas, no curto prazo, quem pode fazer algo pela instituição são os jogadores dentro de campo. E isso, cara, o Sobis, infelizmente, não vive um bom momento. Ele não é um atacante, não é um cara de meio campo. Ele não dá velocidade ao jogo, não articula, não faz o pivô, não faz gol. Então, assim, qual é a função do Sobis hoje dentro de campo? Nenhuma. É menos um para mim, com todo o respeito que eu tenho ao Sobis. Hoje, ele é menos um em campo pelo Cruzeiro. Então, assim como o Felipe Augusto, né? Então, torço muito para que esses dois jogadores, o Wellington e Marcelo Moreno, estejam à disposição, porque com certeza eles vão agregar muito ao ataque do Cruzeiro, né? Fortalecendo ali na frente, junto com o Bruno José, que vem em boa fase, até mesmo com o Marcinho, que na minha opinião também vem em boa fase. Então, assim, a esperança é essa. Foi o que eu disse na live ontem e anteontem, se eu não me engano. Eu ainda acredito que dá para conquistar o acesso, a matemática permite. A gente está apenas no primeiro quarto do campeonato, apesar que o Cruzeiro já deu mole pra caramba até aqui, mas ainda dá. E a cartada final do Cruzeiro, por mais que ainda a competição se encontre em seu início ou no seu primeiro quarto, eu acho que já está na hora do Cruzeiro dar sua cartada final, que é a utilização desses reforços. Marcelo Moreno, Wellington Nem, Rodolfo na zaga. Então, assim, se essa galera entrar no time do Cruzeiro e entrar jogando bem, eu acho que eles podem sim dar uma outra cara ao time. E vamos para cima do Curitiba tentando somar os 3 pontos. Apesar deles serem vice-líderes e estarem num momento muito melhor que o nosso, é Cruzeiro, é dentro do Mineirão. Vai ser jogo de igual para igual, então tomara que a galera leve muito a sério essa partida e que represente nossos torcedores lá dentro. Sub-17 foi classificado para as quartas de final do Brasileiro Sub-17. No final de semana empatou em 2-2 com o Atlético Goianiense e com isso a gente classificou em quarto do Grupo A. E nas quartas de finais agora a gente vai pegar o primeiro do Grupo B, que foi o Atlético Paranaense, beleza? Vai ser jogo de ida e volta, não tem data e horário definido ainda, vai ser sorteado, mas é isso. O nosso Sub-17, que tem como destaque aí o Vitor Roque e também o Japa, que é um camisa 10 muito bom, vai enfrentar o Atlético Paranaense no mata-mata pelas quartas de finais, beleza? Sub-20, perdemos no final de semana o clássico para o América Mineiro por 1-0, um jogo muito fraco tecnicamente, sem grandes chances do Cruzeiro. Os gols do Sub-17 e do Sub-20 estão postados aqui no canal, tá, pessoal? Melhores momentos. Então, caso vocês tenham interesse, só pesquisar nos vídeos aí que tem os melhores momentos, tanto dos gols dos jogos do Cruzeiro contra o América e do Cruzeiro contra o Atlético Goianiense. Sub-20, então, agora tem na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que está no seu início ainda, foram apenas 3 jogos. A gente vai enfrentar mais um rival, o Atlético Mineiro dessa vez, e os clubes estão com campanhas semelhantes, idênticas, tá? Em 3 rodadas, Cruzeiro e Atlético ganhou 1, empatou 1 e perdeu 1. Então, cada um deles com 4 pontos ali no meio da tabela. Enquanto isso, já tem Flamengo e São Paulo lá em cima com 100% de aproveitamento, tendo somado
9 pontos, beleza? Então essas foram as notícias do dia de hoje que eu queria trazer para vocês. Luz cortada parcialmente na Toca da Raposa 1, aproveitamento de Moreno e Wellington aí no jogo de amanhã contra o Curitiba se aproxima de ser algo concreto, e o Sub-17 enfrenta o Atlético Paranaense nas quartas de finais do Brasileiro da categoria, e o Sub-20 vai enfrentar o Atlético Mineiro pela quarta rodada do Brasileiro Sub-20, beleza? Deixa o like para dar aquela moral pra gente, se inscreva no canal, ative o sininho e lembrando que, como sempre, hoje, 8 horas da noite, tem a nossa famosa e tradicional live Passa Régua para a gente poder repercutir tudo que aconteceu no dia do Cruzeiro, beleza? Te espero às 8 horas da noite aqui no Lado Azul. Aquele abraço, tamo junto, é nóis.